Boa noite a todos. Vamos fazer uma pequena oração para iniciarmos o nosso estudo. Pai, sempre iniciamos a nossa oração com um agradecimento, porque são tantas bênçãos em nossas vidas, tantas que muitas vezes nem percebemos como elas estão diariamente nos auxiliando no nosso processo de autoconhecimento, de crescimento, de evolução espiritual. E em razão disso, nosso coração transborda de muita alegria e de muita gratidão por cada uma das oportunidades em que a vida nos dá essa capacidade de fazermos escolhas e dessas escolhas sempre termos o bem como um reflexo do nosso crescer. Por isso, humildemente, pedimos ao Senhor que neste estudo consigamos enxergar a luz do aprendizado e assim, um pouco mais conhecedores da verdade, poderemos dar os passos mais firmes na nossa jornada evolutiva. E é com muita humildade que pedimos ao Senhor que esteja sempre ao nosso lado, tendo-nos este objetivo. Assim seja. Boa noite a todos. Bem, como o Léo ele falou, né, para cada um de vocês, hoje o nosso tema é sobre responsabilidade parental ou dos pais, né? Como vocês sabem, o curso que nós estamos hoje participando, ele tem como base este livrinho aqui, ó, Metamorfose. Ele foi psicografado pela Jeane e o autor espiritual é o Agnel. E este livro, ele logo no seu iniciozinho, porque também estamos no início do curso, ele já nos traz aquilo que nós já poderíamos refletir sobre essa responsabilidade dos pais. Uma experiência onde a Amélia, uma jovem, ela, apaixonada por um outro rapaz da cidadezinha onde eles moravam, estava indignando os seus pais em razão deste relacionamento. O rapaz, segundo a visão de o que seria exemplo, uma representatividade de responsabilidade, para os pais dela, ele não era aquele que eles escolheriam para ser o par de Amélia. Então, o fato de ambos estarem apaixonados fez com que os pais fossem categoricamente contra este relacionamento. É só um exemplozinho da onde que nós pensamos em retirar o tema de hoje que nós estamos conversando. Até onde nós, pais, podemos interferir na vida dos filhos? Até onde vai o nosso poder? Até onde vai a nossa
responsabilidade. Porque é engraçado, se nós pararmos para pensar, todos nós somos portadores de direitos e deveres, não é? Mas quando estamos falando dos filhos, na maioria das vezes, os pais, eles, porque educam o filho desde pequenininho, desde que ele nem sabia andar ou falar, muitas vezes os pais não percebem que os seus filhos cresceram. E diante disso, quando os seus filhos já têm idade para fazer escolhas mais representativas da sua pessoa como uma pessoa natural, um indivíduo na sociedade, os pais, em muitos momentos, acabam interferindo nessa nesse papel, né? Nessa participação efetiva do filho em sua própria vida. Bem, a gente sabe que normalmente um pai, estou falando de normalmente, sabemos que, como somos seres humanos, que temos imperfeições, nem todos os pais, mães, são um exemplo de amabilidade, um exemplo de, ah, de responsabilidade para os seus filhos, tudo bem? Mas vamos aqui falar num sentido geral. Então, na maioria das vezes, os pais, eles mais do que nunca querem levar aos seus filhos a sua experiência para que os filhos eles não se machuquem como os pais já se machucaram tantas e tantas vezes na sua vida. Isso é um reflexo natural de seres animais que tiveram o início do seu raciocínio como seres hominais e que, em muitos momentos, acreditam que, se eles retirarem as oportunidades de crescimento dos seus filhos, eles não sofrerão, mas esquecendo-se eles de que, se os filhos não sofrem, de que, se os filhos não vivem, eles também não crescem. Concordam? Então, vamos usar o exemplo, já que estamos falando sobre metamorfose, vamos usar o exemplo da borboleta. Já foi falado isso lá no início do curso, lembram? Que a borboleta, quando ela sai da crisálida, ela necessita fazer todos os movimentos, todo o esforço para que ela possa, saindo do seu casulo, ela possa ter suas asas fortes e o seu corpo mais leve para que ela possa voar e viver o restante de sua vida. Se nós, porque queremos ajudá-la, retiramos, abrimos o casulo da borboleta, ela não consegue sobreviver com este auxílio. Então, vamos pensar o seguinte: até que ponto nós também não abrimos casulos dos nossos filhos e não os deixamos angariar experiência a ponto deles não terem força para que eles possam voar, sair pelo mundo, terem pulso firme, terem coragem para seguir em frente. Estamos aqui falando sobre, como estamos falando sobre responsabilidade parental, estou eu aqui falando sobre filhos, mas isso, gente, pode ser em qualquer âmbito da nossa vida. Por exemplo, nós com os nossos pais. Olha que interessante. Quem diz que, quando os nossos pais envelhecem, a gente acaba vestindo a camisa, né, de pais, dos nossos pais, e acabamos muitas vezes até cortando deles uma
independência que poderia seguir um pouco mais à frente, só que em razão de nós temermos que eles sofram, que eles caiam, que eles tenham alguma adversidade, a gente acaba tolhindo os nossos pais e mais eles vão ficando restritos em seus movimentos, em sua capacidade, às vezes, até de raciocinar, porque a gente tenta auxiliá-los neste processo. Concordam comigo? Então, quando estamos falando sobre responsabilidade parental aqui, claro que meu objetivo vai ser um pouco mais voltado para a ideia dos genitores, dos pais, mas ainda assim podemos expandir a ideia para muitas experiências de nossa parte. Então, se nós estamos falando dos filhos, podemos falar, por exemplo, dos pais, dos irmãos, de um amigo, podemos falar de todas as pessoas que de alguma forma têm algum laço conosco, seja este laço emocional, financeiro, não importa, racional, e que a gente acaba tolhindo-os por acharmos que eles não são fortes, competentes o suficiente para seguirem em frente e encararem os seus temores, as suas dificuldades. Se nós estamos falando sobre isso, nós também precisamos falar que quando utilizamos essa expressão responsabilidade, nós estamos utilizando sim a expressão de direitos e deveres. E aqui eu não estou falando nada do jurídico, eu estou falando da vida. Então, por exemplo, quando eu falo que eu tenho uma responsabilidade com o filho meu, eu estou falando que eu sim, eu tenho deveres em relação a eles, mas também tenho direitos. Que nós, como pais, não somos escravos dos nossos filhos. Nós somos orientadores, somos amigos, somos aqueles que, por um determinado tempo, nós os sustentamos, não é? Mas isso é por um tempo, mas nem todo o tempo, não é verdade? Então, por exemplo, se eu tenho hoje, meus filhos hoje são mais velhos um pouquinho, são minhas crianças, são mais velhos, não é isso? Não adianta, gente. Se vocês me ouvirem falar de criança, não pense que são crianças, porque não são mais, não, tá? Né? Mas vamos lá. Meus filhos, por exemplo, hoje já são um pouco mais velhos, já têm a capacidade de enfrentamento de muitas oportunidades da vida. E hoje eu ainda falo com muitos dos meus amigos que, apesar de toda a minha consciência da responsabilidade que eu tenho em relação a eles, todo o conhecimento que eu tenho em relação aos meus estudos sobre as verdades espirituais, sobre o meu papel de mãe, em muitos momentos eu elevo o meu pensamento a Deus e eu agradeço o fato dos meus filhos terem o pai que têm. Por quê? Porque em muitos momentos eu passo a mão e o pai é que empurra para fora. O pai empurra os meus filhos para que eles tenham, vivenciem essas experiências. Então, é aquela história. Hoje em dia a violência está aí? Está aí. Mas será que a gente não pode não é necessário ter o enfrentamento da rua, né? Então, por exemplo, nossos filhos, a gente quer que eles fiquem em segurança, mas nós não temos condição de impedi-los de ir para a rua e ter que viver a vida como nós fazemos. E aí, o que que acontece? Quantas vezes a mãe, e estou aqui colocando o meu caso, mas pode ser o contrário também, a mãe chega e fala, não, vai de táxi. E o pai fala, não, vai de ônibus, vai enfrentar a vida, né? Por quê? Porque isso efetivamente pode fazer com que os meus filhos, por exemplo, eles fossem mais inseguros em relação a terem que fazer esses tipos de enfrentamento. Isso é importante. Bem, racionalmente falando, os pais têm essa visão.
emocionalmente falando, e meu apoio pode concordar comigo ou discordar, acredito eu que a gente, como dizem, né, a gente peca um bocado, né? Que a gente efetivamente busca muito a proteção daqueles que a gente ama. Mas faz parte do processo você olhar, respirar fundo e permitir que os filhos passem pelas experiências que são necessárias em suas vidas. Neste caso, o que a gente está treinando? Nós estamos treinando a nossa fé. Olha que interessante. Por quê? Porque se nós estamos aqui hoje, neste planeta escola, se os nossos filhos vieram neste momento conosco, neste planeta escola, significa dizer que as coisas acontecerão com cada um de nós da forma que é necessário para o nosso crescimento. Isso é fé. É claro que a gente não dá sorte ao azar. É aquela expressão que a gente usa, né? A gente não vai chegar e, por exemplo, sabe que é 2 horas da manhã, nós não vamos sair no meio da rua bêbados, né? E como diz o outro, com um maço de dinheiro na mão, chamando bandido. Não é isso que a gente quer. Mas a gente sabe que as coisas, se a gente fizer as coisas como elas devem ser feitas, ou seja, com responsabilidade em relação à nossa integridade física, as coisas que acontecerem, possivelmente, a gente não teria condições de evitar. Concordam? É aí que bate a nossa fé, é aí que bate a nossa certeza de que nenhuma folha de uma árvore cai sem o conhecimento divino. Por quê? Porque não existe ato de maior fé do que nós entregarmos os nossos amores a Deus, de nós darmos a Deus a certeza de que nós confiamos nele, mesmo que estando num planeta de provas e expiações, saibamos que as experiências não são muitas vezes tão boas assim, percebem? E aí, quando nós falamos sobre deveres, que é a ideia de termos filhos como seres hominais, diferentemente dos seres animais irracionais. Nós ainda temos os laços da emoção, dos sentimentos que nos unem à nossa prole, e esse sentimento e emoção ela vai por toda uma vida encarnada e desencarnada, porque depois que é o desencarne não existe a quebra da relação, né, de amor que existe entre pai, filhos, amigos, não importa qual é a relação que foi criada entre nós. Então, como seres hominais, nós temos essa capacidade de posteriormente a prole nascer, nós jamais nos desvincularemos deles. Tá, mas o que que significa isso, Adriana? Vamos explicar melhorzinho? Por quê? Porque a gente sabe, como eu tinha dito, que por sermos seres imperfeitos, nem todo pai, nem toda mãe tem essa relação tão forte. Não é isso? A gente vê aí pais abandonando filhos, pais com violência contra os seus filhos. Sim, nós vemos isso. Mas, em razão de nós sermos seres imperfeitos, em razão de nós termos as relações de vida após vida, que muitas vezes elas foram temperadas por desavenças, muitas dessas experiências que nós vivenciamos, aonde não há o respeito na relação, aonde não há o amor na sua essência, nós temos hoje a visão de que isso também
pode ter sido uma consequência dessas vidas passadas. Como assim? Se toda a experiência reencarnatória ela veio para o nosso crescimento, sabemos já que as relações que nós possuímos hoje, familiares, pelo menos uma, duas ou todas as pessoas com as quais nós estamos convivendo, nós já tivemos algum laço de afeto. Este laço de afeto pode estar ainda existente em razão de um amor que não foi deturpado, mas outros laços já podem ter sido é, quebrados este sentimento de amor, ele pode ter sido transmutado a ponto de o amor ter se transformado em algum outro sentimento e este sentimento passar vida após vida com a necessidade de reconciliação. Isso não é novidade para vocês, não é? Então, se é desta forma, nós temos que entender o seguinte: eu posso hoje, como mãe, ter tido um filho que, em razão de nossas relações passadas, nós estarmos com os nossos sentimentos transmutados, os nossos sentimentos ainda. eh, Qual seria a palavra que agora me fugiu? Ah, peraí, hein, que agora fugiu mesmo a palavra. Esse sentimento de amor, ele ter sido transmutado a ponto de hoje haver muita nocividade entre nós, ok? Então, neste caso, fazemos uma programação reencarnatória, aonde nesta programação ambos se decidem vir como parentes, familiares, mãe e filho, né, irmãos, não importa, para que a gente possa reaver entre nós, curar esse laço afetivo de amor que antes já tínhamos construído e que agora ele não está tão límpido assim, ok? Então, neste momento, o que acontece? A gente vivencia uma relação que possivelmente ela começa de uma forma tumultuada. Tumultuada em que sentido? Você ama, mas você parece que existe uma rusga qualquer, mas não importa. Este amor, em razão da relação amorosa existente agora, este amor, ele vai se transformando, ele vai preenchendo todos os vazios construídos anteriormente, e aí a gente limpa o laço afetivo, ou aquilo que a gente chama, né, de laço energético existente entre nós. Tudo bem até agora? Léo, você quer perguntar? Quero. O que significa para o espírito receber a missão de paternidade ou de maternidade? É uma oportunidade extremamente valorosa, porque quando nós nos tornamos pais, pai e mãe, nós abraçamos a responsabilidade de orientar, de abrir as, os olhos daqueles que conosco vieram. O nosso exemplo, as nossas crenças, as nossas verdades vão ter uma impressão muito forte sobre aqueles que serão nossos filhos. Não estou dizendo que o filho ele se tornará uma cópia fiel dos seus pais, mas por quê? Porque ele também é um espírito que tem as suas verdades
e ele colocará em sua balança aquilo que for dentro do contexto pessoal dele, aquilo que foi importante para ele. Mas todos sabemos que a influência de um pai e de uma mãe, principalmente, né, em tenra idade, faz com que há um molde, uma moldagem deste ser para que ele possa crescer. E isso é feito de forma intencional pelo ser criador, para que esse espírito ele tenha mais abertura e ele possa ter mais possibilidade de se deixar moldar deste ser, crescer neste período de vida material. Então, quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando de uma responsabilidade extremamente importante, de um papel extremamente importante, não só para o núcleo familiar, como para toda a humanidade. Por quê? Porque cada núcleo familiar a primeira forma coletiva de uma pequena sociedade que vai somando a outro núcleo, que vai somando a outro núcleo, e no final você forma o que nós chamamos de sociedade humana. E é por isso que de cada núcleo familiar, que saem as crenças, que se juntam a outros núcleos familiares, né? Porque os filhos casam, porque existem dentro da família vários núcleos familiares e assim sucessivamente, e vai crescendo exponencialmente, e é isso que forma a sociedade em que nós estamos vivendo. Então, papel de mãe e pai, ele não é só um papel importante para os seus filhos, mas também para si próprios, como também para a coletividade, aonde cada família está inserida. E eu gostaria que você colasse para mim as perguntas no chat, por favor, tá? Essa aí tá colada, Fala. sim, senhora. Olha lá no seu nominho lá. Ai, meu Deus, é porque mudou esse negócio, né? Tá bom. Obrigada. Então tá bom, vamos lá. A outra é, já que você começou a falar de missão, né? Qual é a diferença entre educar intelectualmente e educar moralmente? Então, acredito que todos saibam que nós temos não só duas, mas essas duas são as principais. Nós temos duas missões na nossa vida, que é crescer intelectualmente e crescer espiritualmente, ok? Moralmente, né? Que é nossa espiritualidade. Então, quando a gente fala sobre educar intelectualmente e educar moralmente, nós estamos falando de tudo junto e misturado. Por quê? Vou explicar. Bem, se nós pensarmos na ideia do mundo material, nós podemos imaginar que todo conhecimento intelectual que nós vamos adquirindo, este este conhecimento intelectual, ele nos auxilia no nosso processo de vivência no plano material. Olha o que eu estou falando. Se vocês lembrarem das suas salas de aula, né, quando éramos pequenos, o que a gente aprendia com rara exceção estava nos preparando para que nós vivêssemos a nossa vida material. Quando nós falamos de educação moral, nós estamos falando de uma responsabilidade familiar, onde cada família levaria aos seus integrantes os seus valores, de sua
das suas crenças, da sua espiritualidade. Mais ainda, como responsabilidade familiar e coletiva, claro, porque se você está na escola, você ali também está aprendendo a viver na coletividade. Então, de uma certa forma prática, você também está sendo moldado para viver dentro de um entendimento eh, moral, também intelectual, para você poder ter esse tipo de relações. Tudo bem? Eu estou falando complicado? Tá dando para tá dando para acompanhar meu raciocínio? Então, então, neste caso, quando nós falamos sobre educar, nós estamos falando em levar para um outro ser e para nós, por consequência, aquilo que nós achamos que é importante na vida desta pessoa. Por que que eu disse que para nós? Porque quanto mais nós falamos e tentamos levar à pessoa um valor, mais nós reforçamos este valor em nós, ok? Então, não é só para quem a gente quer que aprenda, mas para nós também. Somos capazes de falar sem colocar em prática? Claro que somos. Haja vista aquele dito popular que diz: faz o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Muito vergonhoso esse dito, diga-se de passagem, mas é o que acontece. Somos capazes de saber o que é certo e não agir no certo. É o livre-arbítrio. Ok, mas a grande diferença é que o fato de eu estar sendo educado intelectualmente não é uma consequência natural de eu estar sendo educado moralmente, porque são duas coisas diferentes. A tendência nossa é até a gente aprender muito mais, crescer muito mais rápido na inteligência e a moral estar tentando nos acompanhar, tentando chegar ao patamar da inteligência que nós estamos conquistando. Por que isso? Porque a inteligência ela tem a ver com raciocínio e lógica. Nem sempre a moral tem a ver com raciocínio, nem sempre a moral tem a ver pura e simplesmente com a lógica, ok? Nós temos que botar emoções, nós temos que compreender essas emoções, nós temos que compreender os sentimentos que são construídos pelo alimentar dessas mesmas emoções. Então, tudo isso dá trabalho. Nem sempre a gente quer ter tanto trabalho, concorda? Hoje, digo eu, graças a Deus, a maioria de vocês, não vou dizer que são todos, mas a maioria de vocês aqui tem um propósito que é tentar ter este trabalho, ou seja, buscam o seu crescimento espiritual, o seu crescimento moral. E aí eu digo, vou além. Quem está educando vocês moralmente? Vocês mesmos. Vocês estão na busca, vocês buscam isso. E estão buscando mestres. Um deles foi Jesus, concorda? Mas se alguns de vocês não têm Jesus como mestre, vocês podem ter outros mestres, aqueles que também são chamados de avatares. Vocês podem ter outros que trarão para vocês também um ensinamento muito próximo de todos os demais. Por quê? Porque quando a verdade é dita por um sábio, dificilmente ela vai ser tão diferente assim dos outros, né? Fala, Léo. Até que ponto os pais são responsáveis pelas escolhas dos filhos na vida adulta? É uma resposta que a maioria dos pais não está querendo saber, não. A maioria de nós não está querendo essa resposta, não.
Mas já que foi pedido, eu vou dar, eu vou falar. Então, até que ponto os pais são responsáveis pelas escolhas dos filhos na vida adulta deles? Gente, infelizmente, nós temos responsabilidade em alguns pontos, sim. Prestem atenção. É claro que nós não podemos nos responsabilizar pura e simplesmente pelas escolhas deles, mas nós podemos ser responsáveis por eles terem a tendência de fazer esse tipo de escolha. Lembram quando se diz que as leis divinas são perfeitas? E elas são perfeitas não só pelo seu conteúdo, quanto pela sua incidência. Então, quando nós falamos sobre as leis perfeitas incidindo sobre cada um de nós, é porque ela sabe exatamente o nosso papel em cada uma das circunstâncias, oportunidades que aconteceram na nossa vida e na vida do outro, e nós tivemos participação ou não sobre isso. Então, se eu tenho um filho, e hoje o meu filho, por exemplo, ele acredita, vou dar um exemplo, graças a Deus não é assim, mas vamos dizer que meu filho, ele acredita que, deixa eu ver uma coisa, assim, eu tenho até medo de falar, porque, né, depois essas coisas ficam gravadas, depois o pessoal pega aquela parte que fica gravada, vão dizer que eu não falei, eu fico até com medo de falar essas coisas. Mas assim, vamos dizer que ele acha, eu vou usar um exemplo muito bobo, ele acha que a pedra, toda pedra é preta. Ele acha isso e acabou. E aí, o que que acontece? As pessoas podem mostrar para ele que a pedra tem pedra vermelha, que tem pedra de tudo quanto é cor, e ele olha e fala o seguinte: não, pedra é preta e acabou. Que Porque quando ele era pequeno, eu fui mostrar uma pedra preta para ele, e ele chegou e falou que a pedra era de uma outra cor. E eu falei, meu filho, como assim? Você não está vendo que a pedra é preta? Toda pedra é preta, meu filho. E falei de uma forma que foi tão grave que aquilo ali ficou embutido nele de uma forma que ele, apesar dele ver pedra de tudo quanto é cor, ele acredita que a pedra é preta. Gente, o exemplo é horrível, mas não tive coragem de falar o que eu pensei, ok? Mas eu acho que vocês entenderam. E aí, o que que acontece? A partir do momento que ele pega esse exemplo da pedra preta e ele, qualquer coisa, ele luta, ele enfrenta as pessoas com, com desrespeito, não importa, com uma postura que não seria tão cristã, exatamente porque com a postura que eu fiz com ele, eu convenci que a pedra era preta e ele quer convencer todo mundo da mesma forma que eu convenci. A responsabilidade acaba sendo minha pelo jeito que eu fiz com que ele acreditasse numa verdade. Aí vocês podem falar assim, mas espera aí, calma. Você fez isso quando ele era criança e ele absorveu de uma forma errada. Não foi essa a intenção, papapá, né? Porque a gente sabe que em algumas situações a gente acaba tendo um comportamento e depois a gente até é, a gente pede desculpa, diz que foi errado e tudo mais, e às vezes aquela criança acaba ficando um pouco traumatizada em razão disso, né? Mas vamos lá. Lembra quando eu falei que a lei era perfeita e que ela incidia sobre nós pela responsabilidade que temos? Então, eu fiz isso com o meu filho. Meu filho acabou tendo um comportamento baseado no que eu ensinei para ele. Não só da verdade, mas a postura que ele adotou. Foi por minha causa. Ok. Só que com o passar do tempo, eu comecei a ensinar a ele a agir de forma muito diferente. Por quê? Porque eu encontrei Jesus, porque
Sei lá, porque eu mudei completamente a minha forma de agir e eu, assim, tentei passar para ele que aquilo que eu fazia anteriormente estava errado, mas ele não quis aceitar. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, chega uma hora que a minha responsabilidade, em razão de alguma coisa que eu posso ter feito, ela também diminui sobremaneira. Por quê? Porque quando eu fiz aquilo com ele, eu era uma pessoa ignorante. Quando eu aprendi que aquilo não estava tão certo e que eu precisaria mudar, e eu busquei a mudança da forma em que eu consegui, do tamanho que eu sou, a minha mudança foi acontecendo. Então, quando a lei incide sobre mim em razão da escolha dele, a incidência ela é muito mais, entre aspas, justa, porque justa ela vai ser sempre, mas ela vai ser muito mais justa do que pura e simplesmente eu ter errado no momento em que eu tinha a minha ignorância reinando sobre mim. Deu para entender? Eu acho que hoje está todo mundo dormindo. Já faz assim, pelo menos você está rindo. Obrigada. Amor de Deus. Vamos lá, Léo. Rapaz, o povo tá dormindo, não, o povo tá perguntando, filho. Vamos lá, próxima. Bem, já que você falou desse processo aí, né? A pergunta é: como os pais podem equilibrar firmeza e amor na correção, na condução dos seus filhos? Sabe o que que eu estou pensando? Eu estou pensando no seguinte, gente, como é que vocês me perguntam uma coisa dessa? Eu nem consegui fazer isso com os meus. Mas vamos lá, eu vou responder, né? Tudo é na teoria até que a gente consiga colocar em prática, mas a teoria eu sei. Não, mas brincadeiras à parte, vamos lá. Como os pais podem equilibrar firmeza e amor na correção dos filhos? Gente, lembra quando eu falei da gente ter fé? Vocês vão olhar e falar assim: o que que a fé tem a ver com isso? Então, pai só não é firme com o filho quando ele acredita que o filho pode deixar de amá-lo por ele ser firme, por ele temer que o filho o abandone, porque senão o pai, ele sempre será firme com o seu filho. A gente só não é firme com os nossos filhos porque a gente tem medo de alguma coisa. Porque é uma tendência natural nossa. Se você vê uma criança que ela está agindo errado, naturalmente você vai tentar ensinar ela. Naturalmente. Lembrem-se, cada um com a sua verdade. Eu não estou firmeza e amor aqui, eu não estou falando do pai ser perfeito. Eu estou falando das verdades dele. Não importa que seja uma verdade que eu não concorde. Mas em termos de verdade que você porta, se você tem um filho, naturalmente, você tenta levar a este filho as suas verdades. E você vai ser firme nas suas verdades. Firmeza não significa violência. Firmeza significa você ser coerente com aquilo que você acredita. E levar a criança à firmeza, essa firmeza, para ela entender que isso é importante para você e para ela. E a gente só não consegue ficar firme com a criança porque se a gente tem medo de que ela nos dê as costas. E é por isso que eu estou falando de fé. Por quê? Porque se o pai, ele nos deu estes filhos para nós orientarmos, para nós levarmos as nossas verdades junto a essas crianças e nós crescermos juntos, então a gente precisa ter fé nisso. A fé de que nós somos aqueles que são os necessários na vida dessas crianças.
na vida desses jovens e na vida desses adultos. Porque eu falei isso para vocês. Nós, como seres nominais, mesmo que nós sejamos é, aqueles pais que com 18 anos botam o filho para fora de casa, mesmo que a gente seja esse tipo de pai, ainda assim nós não nos desvinculamos dos nossos filhos. Então, se a gente tem um filho para o resto da vida, a gente vai ser firme com esse filho o resto da vida. Se a gente entender que nós estamos fazendo o nosso melhor, mesmo que a gente erre, nós estamos fazendo o nosso melhor para estes filhos, que a gente quer o melhor para eles, que a gente é capaz de pedir desculpa se nós virmos que somos errados, e eles enxergarem isso em nós, porque se o seu filho hoje, ele olha para você e você está errado e você está batendo o pé, e ele sabe que quem está certo é ele vai chegar e vai falar o seguinte: eu sei que meu pai, quando ele vir que ele estiver errado, ele vai falar comigo. Se nós formos aqueles pais que, quando a gente está errado, a gente quer sempre ter razão, aí o filho já não vai pensar assim. Ele simplesmente vai deixar de lado. Isso é um fato. Mas não significa que ele não vai amar você. Então, nós precisamos sim ter fé. E com essa fé, a gente tem esse equilíbrio entre firmeza e amor. Por quê? Porque se nós temos essa fé de que o Pai nos trouxe, os filhos que nós temos, nos deixou vivenciarmos essa experiência juntos, porque nós, os filhos e os pais, pessoas que mutuamente contribuirão para o crescimento dessa coletividade, então não haverá dúvida do amor que você vai ter por esses seres, mesmo que o nosso amor esteja arranhado. E por que arranhado? Alunos, como eu tinha falado antes, porque às vezes a gente vem com alguns irmãos espirituais que nós já tivemos algumas rusgas no passado e estamos tentando agora colher frutos benéficos e curar as dores de uma relação que foi é, magoada, né? Uma relação que ela foi. Oxe, essa palavra não está vindo mesmo, né? Nem momento. Mas vocês entenderam. Maculada, maculada, é essa palavra, ok? Fala, Léo. O que pesa mais no desenvolvimento moral da criança? A palavra ou o exemplo? Não tenha dúvida que é o exemplo. E eu vou explicar só para vocês terem uma ideia, que isso hoje já as pessoas já têm mais entendimento sobre isso. Como é que a gente educa os nossos filhos? Quase como os 10 mandamentos. Não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Não é assim que a gente educa os filhos? Não, não. Não, não é assim que a gente faz, não é, Suzana? Maioria de nós educa falando não. Só que já falaram conosco que o nosso cérebro não registra esse negócio. O cérebro não registra isso. Ou seja, a gente ainda educa verbalmente errado. Então, se a gente for pensar bem, por que que o exemplo ele carrega a gente, né? O exemplo ele faz a criança, os filhos, seja de que idade for, nos repetir. Porque apesar da gente dizer, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, ou seja, né? Não pegou? É, é pelo exemplo, é o exemplo que fica gravado na memória, não é a palavra. É o exemplo que fica gravado por muito tempo na nossa memória, e não a palavra. Então, quando nós falamos, se vocês observarem,
A gente chega para uma criança e fala assim: você não pode mentir. Aí bate na porta aquele vizinho chato. E aí você chega para a criança e fala assim: fala que eu não tô. Exemplo super singelo. O que que a criança normalmente faz quando ela vai abrir a porta? Ela não fala para o vizinho: meu pai mandou dizer que não quer. E aí bota a gente. Meu Deus do céu. Mas faz com uma inocência que dá raiva, né? E aí o que que acontece? A gente fala uma coisa, mas o exemplo que a gente faz é outro. E a gente não consegue guardar aquilo que só é falado e não é agido. Gente, por que que Jesus, ele foi um dos maiores mestres da nossa humanidade? Porque Jesus não foi incoerente ao que ele falava. O que ele falava, ele fazia. Foi por isso que ele foi coerente. Ele foi coerente. O verbo dele era coerente com a ação. E se era coerente, como não acreditar? Agora, vocês chegam, vão botar uma casa espírita, onde a espiritualidade, as mensagens que ela traz, né, na casa espírita, é falando sobre rancor, sobre vingança, sobre que a gente tem que agir com violência. É essa a espiritualidade que a gente vai seguir? É essa que a gente vai acreditar? Não. Por quê? Porque o seu verbo não condiz com aquilo que a gente gostaria de estar escutando dela. Se não condiz, então significa que não serve para nós. O verbo ele é importante, ok? Então não podemos desconsiderar o verbo, mas se houver é, se houver uma ação contrária a tudo que está sendo dito, então você começa a pensar: opa, peraí, tem algo errado. Então, vou de novo no exemplo, uma casa espírita, aonde a espiritualidade, as mensagens trazidas são lindas, são maravilhosas, mas na hora de agir, a gente vê a, uns sentimentos ruins, a gente vê, é, sei lá, atitudes que não condizem com todo o amor, com toda a dedicação. Aí a gente olha e fala: uai, peraí, o que que tá vendo? Ou dos seus integrantes, né? Se há essa incoerência, a gente começa a achar que algo está errado. Tudo bem? Eu respondi? Acho que Sim, sim, né? sim, 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 sim. Fala, Léo. Agora, esta daqui, estou pensando, tá? Como compreender que um filho difícil pode ser, na verdade, um instrumento de evolução para os próprios pais? Acho que eu vou plagiar o Léo, né? Vocês estão me botando no estreito. É, olha, a única forma da gente efetivamente compreender isso é a gente enxergando os resultados. Então, por exemplo, a gente tem um filho difícil e a gente faz tudo o que pode para auxiliar este filho. E a vida é muito difícil, porque ter um filho com alguma dificuldade é muito difícil, né? Todos, eu acho que todos concordam comigo. Não significa que a gente não vá amar menos,
que a gente vai amar menos, mas é difícil. São dias difíceis, mas a única forma da gente conseguir entender, por incrível que pareça, é quando as fichas caem e a gente enxerga os resultados. Então, eu vou dar um exemplo aqui que não tem nada a ver com filho, mas eu trabalho numa empresa, tenho um cargo maravilhoso e de repente sou mandada embora. Num momento em que o país está assim, emprego está difícil, está tudo difícil. Como possivelmente eu vá sair dessa empresa? Chorando, com medo, ansiosa, preocupada, não é? Aí eu chego em casa e vou contar para a família, porque vai ser um baque para a família. E aí todo mundo fica preocupado também. Aí o que que eu faço? Eu estou desempregada, tenho filhos, marido ganha pouco e a falta do meu salário vai fazer muita diferença. E aí o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar para o mercado de trabalho. Então eu faço meus currículos e começo a mandar para tudo quanto é lugar. Em algum tempo, não vou dizer que foi logo ou foi, né, muito tempo, mas em algum tempo eu consigo um emprego. E aí eu percebo nessa outra empresa o quanto eles valorizam o meu trabalho. Mas o mais importante, o quanto eu valorizo o meu trabalho. Consegui um emprego onde eu até consegui alguns benefícios a menos, mas tá mais tranquila a minha vida. Eu estou conseguindo até me dedicar aos filhos. É neste momento que eu, olhando para a minha vida depois da experiência, é que eu começo a perceber o quanto eu evoluí, o quanto aquilo foi bom para mim. Mas normalmente não vai ser no momento do tumulto, porque no momento do tumulto ou eu estou tonta demais, ou eu estou lutando para sair daquilo ali. Então, eu estou ali na batalha, né, na luta, não gosto muito de usar essa expressão, mas eu estou ali naquela história de fazendo currículo, procurando emprego, aquela coisa toda. Talvez eu não esteja percebendo nada ainda. Quando eu tenho um filho, e que este filho, vou usar essa expressão, ele foge um pouco aquilo que todo mundo diz que é normal, às vezes a primeira impressão é: será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir ajudar? Mas depois, são tantos aprendizados que a gente tem que nos ajuda não só com os filhos, mas com toda uma gama de experiências que está ao seu redor, que você olha e fala: nossa, não foi à toa, sabe? Não é à toa que eu estou vivendo isso hoje. Então, na minha compreensão, na minha forma de enxergar, este filho que é difícil, para a gente compreender o quanto esse filho difícil ele é importante na nossa vida, a gente vai precisar vivenciar e enxergar resultados. Mas a gente que ainda está nesse crescimento evolutivo, porque como eu falei, eu acho que por toda essa palestra, quando a gente tem fé,
A gente não precisa enxergar os resultados. A gente só abraça e segue em frente. Mas falta muito ainda para a gente ter isso, essa fé. Mas não estamos tão longe assim, não. Eu acredito, sinceramente. Fala, Léo. Acabou? Sem mais perguntas por enquanto. Nossa, tô até impressionada. Então vamos lá. Então, como nós estávamos falando, gente, se nós pararmos para pensar, a nossa responsabilidade, de novo, ela está vinculada a direitos e deveres. Quando nós falamos sobre deveres, os deveres fica tudo muito fácil, né, enxergar, né? Responsabilidade parental, então significa que eu tenho vários deveres com meus filhos, eu tenho que dar condições para eles estudarem, eu tenho que dar alimento, eu tenho que fazer um monte de coisa para os meus filhos, para que eles possam crescer e seguir em frente com a vida deles. Essa é a responsabilidade que as leis materiais me exigem. As leis materiais são aquelas leis imperfeitas. Então, vocês imaginem o que que uma lei divina perfeita, ela não está, entre aspas, exigindo de nós. Qual é a responsabilidade que nós temos quando nós nos comprometemos com outros seres, uma relação de pai, de mãe e filho, para a gente poder crescer? Então, essa responsabilidade que a gente abraça, de novo, lembra? Se estou falando de programação reencarnatória, eu estou falando da minha, mas eu também estou falando dos outros, dos que são filhos, dos que são irmãos, né? Assim? Então, significa o seguinte: se eu tenho responsabilidade como pai e mãe, eu também tenho responsabilidade como filha. Então, significa dizer que eu tenho deveres também, e que muitas vezes a gente esquece disso. Os pais não esquecem, não, tá? Os pais normalmente falam e falam com categoria para os filhos que eles têm deveres, mas os filhos não querem saber disso, não. Os filhos não querem saber que tem dever, não. De um filho só tem direito, né? Quando a gente está filho, a gente só quer ter direito. Quando a gente se torna pai, a gente quer que todos os deveres sejam cumpridos também. Mas, de qualquer forma, isso é uma coisa que a gente precisa refletir. Sabe por quê? Porque se nós temos direitos, também como pais, a gente necessita exigir isso deles. É como assim? O que que eu tenho o quê? O que que eu tenho que exigir isso deles? Porque isso faz parte do processo de crescimento deles. Como você vai viver a sua vida numa coletividade se você só acha que tem direito? Eu não estou falando, gente, que você vai botar uma carroça no lombo do seu filho para ele carregar, não. Eu estou falando de deveres que são inerentes à idade, à capacidade, aquilo que é natural. Então, se eu, por exemplo, meu filho está com, sei lá, 10 anos de idade, ele já não pode lavar uma louça, o que fazendo com essa criança? O que que ela vai esperar da vida se ela não é capaz de lavar a louça que ela suja? Essa é uma responsabilidade parental. Dar consciência aos seus filhos que eles fazem parte de algo muito maior do que só o mundo deles. E isso faz parte da moralidade deles. Por quê? Porque qual é a moral que ele está aprendendo vendo seus pais fazendo tudo para eles e eles nada? Onde que está a caridade? Que é o barco-chefe da moral.
da moralidade. Se nós não colocarmos os nossos filhos para se importarem conosco, eles vão se importar com quem? Porque eles não estão se importando com o que eles amam. Então, qual é a moralidade que nós estamos ensinando? Não estou dizendo que se a gente tem filhos de 20 anos e nunca fizemos isso, não podemos começar agora. Claro que podemos. Como pais, a gente pode educar com qualquer idade. Vai ser mais difícil. Vão reclamar mais semanas do que quando criança. Porque não se iludam também. A primeira vez que vocês colocam uma criança para lavar a louça, se ela não achar que é brincadeira, vai reclamar pra caramba. Vocês concordam? Já tiveram essa experiência? Elas vão reclamar. Se elas acharem que é brincadeira, beleza. Mas se elas acharem que não é brincadeira, elas vão reclamar, vão dizer que não é obrigação delas, elas vão falar um monte de coisa, se elas forem mais velhas. Normalmente, a criança menorzinha mesmo é que ela faz uma boa. Mas não importa, não importa a idade. Porque, como eu disse, seremos pais a vida inteira. E se somos pais a vida inteira, nós ainda podemos educar. Lembra da pergunta lá no início? Nós ainda podemos educar com carinho, com dedicação. Não importa a reação deles, mas você ainda pode levar as suas crenças, as suas verdades para o seu filho. Não estou falando aqui agora de religião, não estou falando de filosofia, eu estou falando sobre moralidade, sobre a pessoa saber viver na coletividade. Se você ainda não ensinou, ainda pode ensinar. E entenda, também temos limites, porque às vezes, e eu gosto muito de brincar, eu brinco muito com os meus filhos assim, que eu falo que eu educo. Eles seguem se quiserem. Eu brinco com eles assim, que tem horas que eles fazem umas coisas que eu falo, meu Deus, eu eduquei, né? Às vezes não pega, não cola, né? Não super bonde aí faltou, mas faz parte do processo também. Percebem, gente? E essa responsabilidade parental, quando a gente vem trazendo os filhos, quando a gente dá todo o amor, todo o carinho, e a gente começa a perceber que os nossos filhos estão seguindo por caminhos não tão bons, está em nós a obrigação de buscar orientá-los, mesmo que eles não queiram escutar. Mas até quando eu vou orientar? Até eu perder o fôlego. E depois que eu perder o fôlego, conseguir angariar meu fôlego, vou continuar falando, porque ser pai vai ser para a vida inteira. Ah, mas eu não posso desistir? Claro que pode. Claro que você pode. Livre-arbítrio. Nós podemos tudo. Mas vai caber a você decidir se você, neste momento, se você quer parar ou não. É escolha. Às vezes, às vezes, a gente vai ter que parar, porque a pessoa vai ter que tomar decisões. A gente vai ter que deixá-la seguir. Às vezes, não. Ou seja, a gente vai ter que vivenciar a experiência e tomar decisões segundo a nossa maturidade naquele momento. E tomar a decisão sem culpa, dentro daquilo que você consegue fazer. Mas, se nós pensarmos na nossa, no nosso papel, está em nós falar até morrer.
Aí depois de morto também, que hoje está dando, né, Suzana? Hoje está dando depois de morto. O pessoal lê a mensagem se quiser. Fala, Léo. Menina, esse tema deixou a gente assustado, né? Então a pergunta é: o que acontece espiritualmente quando os pais negligenciam a educação moral dos filhos? Desculpa, o que acontece o quê? O que acontece espiritualmente quando os pais negligenciam a educação moral dos filhos? O que acontece com a gente no além quando que a gente não cumpre, né, nosso papel moral como pai? Né? Vou simplificar esse negócio. Olha, sabe o que que vai acontecer? Exatamente aquilo que a gente se convencer de que vai acontecer. Gostaram da resposta? Que é o seguinte: se eu não compreender que eu tenho limitações, se eu não compreender que ainda sou uma filha de Deus que está crescendo, se eu não compreender que eu posso falhar e que eu posso crescer nesse período e entender que eu falhei, errei, possivelmente eu vou chegar no plano espiritual e eu vou direto para o umbral, porque o meu nível de culpa vai ser imenso. E a culpa nos escraviza nas zonas umbralinas. Então, se eu não compreender que eu estou dando o meu melhor, é claro, gente, que pode acontecer, né? A gente tem conhecimento que existem pais que eles negligenciam mesmo os filhos, né? Vamos dizer, às vezes o pai pode ser viciado, ele teve filho por circunstâncias, não tem responsabilidade nenhuma sobre o filho, a gente sabe que isso acontece. Mas aqui nós estamos falando de pessoas que têm consciência daquilo que estão fazendo. Então, para esse tipo de pessoa que tem consciência, há necessidade dele entender que está fazendo o seu melhor. E que pode ser que ele não consiga, assim, atingir o seu intento. E se ele não conseguir auxiliar o filho como gostaria de auxiliar, ele ter entendimento que o filho é portador de livre-arbítrio e o filho vai fazer o que ele quer. Infelizmente, é isso que tem que ser pensado. Você não, sabe, você não consegue forçar, gente, você não consegue forçar uma criança de 3 anos 3 anos a pegar uma bala num papel de bala que ela jogou no chão, se ela não quiser. Vocês já pararam para pensar nisso? Você não consegue, mesmo você segurando a mãozinha da criança, mesmo você botando em cima do papel, no chão, se ela não abrir a mão, mesmo que você abra a mão dela, se ela não fechar a mão, ela não pega o papel. Vocês entendem o nosso nível de capacidade de fazer alguém fazer o que a gente quer? A gente não faz. Ah, mas você pode ameaçar bater. Se ela não quiser, ela vai ser espancada e ela não vai pegar. No final, você vai estar falando o seguinte: olha, eu vou pegar para você ver como é que é. Você já não sabe mais o que fazer. Você não consegue. Imagina você ser responsável por todas as escolhas que os seus filhos fizerem durante a vida toda. É injusto. É muito injusto conosco. E não é isso que a gente quer e não é isso que o pai quer. Não é isso. Então vamos ter consciência.
Vamos ter consciência de que quando a gente, se a gente, assim, realmente deu o nosso melhor, por exemplo, tem pais que trabalham de 7 horas da manhã até, sei lá, 11 horas da noite, chega em casa, os filhos já estão dormindo. Quando eles saem de casa, os filhos estão dormindo. Por que que eles estão fazendo isso? Ah, porque eles querem dar o melhor para o filho. Aí depois o pai descobre que, no fundo, que ele fez isso tudo porque o que ele queria era ele ter uma vida boa. Aí esse pai vai e morre de sentimento de culpa, vai para um umbral. Mas peraí, ele realmente queria uma vida boa, mas ele queria uma vida boa para o filho também. E era o que ele podia dar. Ah, mas então a gente vai ficar tudo sem vergonha. Não, não é isso. A gente vai ter consciência das coisas, devagar, devagar. Mas a gente precisa também se perdoar, porque um dos pontos primordiais para que a gente seja pai também é a gente aprender o auto-perdão. Por favor, lembrem-se disso, pais. Se você veio pai e mãe, você veio trabalhar o seu auto-perdão. Fala, Léo. Última pergunta. Qual a responsabilidade espiritual do filho em relação aos pais? Eu tentei colocar aqui para vocês, desde o início, a ideia de que todos nós somos meio que responsáveis por todos nós, né? Pela nossa programação divina, reencarnatória, é, os pais, eles têm essa obrigação junto aos filhos, mas os filhos também têm obrigações junto aos pais. Mas é claro que existe um peso maior no papel de pai e mãe, por quê? Lembra quando eu falei que Deus ele nos criou para que nós pudéssemos ser mais moldados no início da nossa vida? Eu falei lá no início. Então, então imaginem que esses filhos, eles estão um pouco à mercê, entre aspas, eles estão um pouco à mercê desses pais. Porque um mau exemplo do pai pode sim levar este filho, uma tendência maior deste filho cair no mau exemplo, né? Isso pode acontecer, mas lembrando que não existe acaso, tudo isso. Ok. Então, mas tem uma outra coisa a maturidade que nós vamos ganhando quando nós vamos ficando mais velhos também nos torna um pouco moldáveis. Claro que bem diferente da criança que é inocente em relação a esse tipo de atuação, mas nós também podemos ser influenciados por nossos filhos no futuro. Por isso que nós precisamos buscar uma maturidade inteligente, uma maturidade intelectualmente e moralmente mais firme, né? Mais resistente a alguns exemplos que não seriam os mais adequados para que a gente pudesse seguir. Sim, Adriana, como assim que a gente fica mais moldável? É verdade. Nós ficamos mais moldáveis. Por quê? Porque a gente também fica mais inseguro, né? Quanto mais velho, mais a gente pode se colocar numa posição de insegurança e dependência que poderia sim nos trazer uma maleabilidade um pouco problemática no futuro. Então, os filhos também têm responsabilidade em relação aos pais, ok? Acho que respondi. Tudo Hum, bem? Acabou? Acabaram Acabou. as perguntas? Sim, acabaram. Ok. Bem, gente, como nós estávamos falando também no início, essa responsabilidade parental, ela foi trazida, né, como proposta para essa palestra, porque nós temos base nesse livro aqui,
E nós estávamos falando sobre a atuação do pai e da mãe sobre uma jovem que ela estava tendo um relacionamento que, aos olhos desses pais, essa jovem seria muito infeliz. E ainda vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Algumas pessoas já leram o livro, outras não. Mas, a princípio, você pode ter duas posições. Poxa, os pais não podem fazer isso, eles se amam, eles devem ficar juntos. Ou os pais devem fazer isso sim, porque o cara não é um exemplo muito bom, né, de companhia, que não parece não ser um cara muito bom para ser o companheiro de uma filha sua. Então, quando nós pensamos dessa forma, a gente já começa a sentir um certo peso quando a gente pensa que nós vamos ter que atuar também em relação aos nossos filhos, as pessoas que vão sendo ingressando na nossa família, né? Então, noras, genros que vão ingressando e que você vai percebendo, vai enxergando na pessoa algumas qualidades e defeitos que podem não ser agradáveis aos seus olhos e que te traz preocupação. E dentro dessa questão, claro que os pais eles não deveriam ficar omissos, eles deveriam ter a possibilidade de conversar com seu filho e colocar essa sua posição. Por quê? Porque lembra quando eu falei que a gente, quando se sente culpada, a gente vai para um umbral? A nossa omissão, ela poderia ser tal que o fato do nosso filho sofrer porque nós não falamos nada poderia nos escravizar lá também? Então é aquela ideia. Se nós temos algo que precisamos falar aos nossos amores, que nós construamos com os nossos amores aberturas tais que a gente possa a gente possa conversar com eles, não para que eles atendam tudo que nós estamos falando, mas para que a gente possa conversar e colocar as nossas ponderações. E no momento em que as coisas acontecerem, não é para a gente chegar e falar, eu te disse, mas é para a gente chegar e olhar no nosso coração e falar, ainda bem que eu falei, e eu não vou precisar levar essa culpa comigo. Porque, infelizmente, pode parecer que essa frase é até egoísta, não é para vocês falarem para a pessoa, mas é para vocês esclarecerem ao seu coração que você fez tudo o que podia, dentro da sua capacidade. Porque não existe coisa pior do que a gente levar dentro do nosso coração arrependimentos, porque a gente não teve coragem de falar aquilo que a gente achava que era certo. Tudo bem? Gente, eu espero que essa palestra possa ter trazido para vocês inúmeros esclarecimentos. Por incrível que pareça, para mim trouxe, porque conversando aqui com vocês, algumas coisas como pai, como mãe, né, tendo filhos, a gente acaba na vida diária, a gente acaba não percebendo determinadas coisas e conversando com vocês, a gente acaba até, como dizem os jovens, né? A gente acaba tendo algumas ideias e revelações, né, dos nossos corações e com certeza inspirações para que a gente possa sempre dar o nosso melhor para aqueles que a gente ama e para aquele que a gente ama também, que somos nós mesmos. Tá bom? Vamos encerrar. Meu apoio, eu gostaria que você fizesse a oração, pode? Obrigada. Mestre Jesus, amigo querido, agradecemos, Mestre, por mais uma sexta-feira de estudo. Agradecemos por cada aprendizado, cada ponto de reflexão. E agradecemos principalmente pelas oportunidades que assumimos nessa nossa vida terrena.
Que cada relação nossa, Mestre, que foi escolhida por nós mesmos, possa ser iluminada, guiada pelo seu amor. Que cada coração das relações que passam pela nossa vida possa ser tocado. Que a gente tenha responsabilidade no amor dado, no amor recebido. Então, Mestre, agradecemos por você ser esse ser tão iluminado e ser esse farol que nos guia dia após dia. Então, Mestre, nós só temos a agradecer a sua presença na nossa vida hoje e sempre. Que assim seja.